Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 110. Título: Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus, João 3:7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, irmãos de jornada. Vamos dar seguimento ao estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, do Grupo Espírita Francisco de Assis, através desses encontros virtuais que nos unem nesse período de distanciamento social. Na qualidade de estudo sistematizado, é muito bom que se procure acompanhar semanalmente os estudos, na medida em que há uma sequência dos temas e, no caso do Livro dos Espíritos, de perguntas, organizadas por Allan Kardec de forma sistemática e lógica, facilitando o entendimento dos temas. Assim, estamos na primeira das 4 partes do livro, intitulada Das Causas Primárias, que se subdivide em 4 capítulos que tratam dos seguintes temas: Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. Então, hoje nós vamos estudar a última questão do subtítulo A Vida e a Morte, que está dentro desse
capítulo de Princípio Vital, que é a questão número 70, e a primeira questão do subtítulo seguinte, que trata de inteligência e instinto, que é a questão 71. Então vamos lá, questão 70. Kardec pergunta aos espíritos: que é feito da matéria e do princípio vital, fluido vital, dos seres orgânicos quando eles morrem? Os espíritos respondem a Kardec: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Continua a explicação, agora de Kardec. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. A natureza é maravilhosa, né? Tudo se recria, tudo continua vivendo, né? Da morte surgem novas vidas e assim nós vamos evoluindo. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, que é matéria, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Quer dizer, no universo é tudo muito harmônico, do microcosmos ao macrocosmos, né? Essa perfeição que Deus criou. Então, destruída que seja por uma causa qualquer essa harmonia, o funcionamento dele cessa com o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjam, né? É o que se verifica, por exemplo, como um relógio gasto pelo uso, ou que acidentalmente se desconjuntou, caiu, quebrou, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar, né? É como mais adiante, ele vai falar agora do aparelho elétrico, né? Que a gente tem a imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, qualquer aparelho elétrico que a gente imagine, né? Como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se então dizer que o aparelho está vivo, entre aspas. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como que pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte, né? E aí, se o aparelho morre, as pilhas, aspas, né, o fluido vital, ainda que o corpo ainda permaneça com o fluido vital, ele perde a sua finalidade, porque o aparelho morreu, né? Então, a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, continua a explicação. Varia segundo as espécies e não é constante, nem no mesmo indivíduo ao longo do tempo, nem entre indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados com muito fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se, porque é matéria, né? Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver
em maior porção, pode dá-lo ao que o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Aí a gente abre um parênteses, vai falar da nossa responsabilidade com relação à manutenção do nosso aparelho, né? Quer dizer, do nosso corpo físico, que nos é dado para a nossa evolução, que a gente possa ter responsabilidade com o que a gente ingere, com o que a gente come, com o que a gente bebe, com o tempo que a gente tem que destinar ao nosso repouso físico, com o sono, né? Nessa época de pandemia, com o isolamento social, com responsabilidade, com a utilização de máscara, distanciamento, né? Higienização das mãos constante, porque a gente precisa respeitar tanto a nossa vida quanto a vida do nosso semelhante, que a gente sabe, enquanto espírita, que é uma dádiva a vida, é uma oportunidade ímpar para a nossa evolução, né? A forma como nós evoluímos é através da encarnação, através do exercício, né? Através da prática da vivência. Então, que a gente tem essa responsabilidade com a manutenção. E esse último parágrafo que fala, inclusive, dessa doação do fluido, um exemplo muito clássico, né, na nossa doutrina, é a imposição de mãos através do passe, né, que muitas outras religiões também, amigas, também fazem, exercitam essa transmissão de energia, que é uma forma que a gente tem de ajudar o outro transmitindo essa energia que é matéria, e que pode, de fato, trazer mais força para aquele indivíduo que está debilitado, enfim, trazer mais vitalidade, ajudar no processo de saúde e tudo mais, né? Então, a gente vai citar agora o livro A Gênese, que é um livro que é intitulado A Gênese, os Milagres e as Predileções segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, Gênese Espiritual, que fala da união do princípio espiritual à matéria. É o item 13. Fala assim: por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, ou fluido vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este, carente de vida, se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. A gente, quanto espírita, sabe que a vida continua, a nossa vida real é a vida espiritual, somos todos espíritos, mas também não podemos deixar de ter a consciência plena da nossa responsabilidade com a manutenção da nossa vida e da vida do próximo, né? No que depender de nós. Não apenas da classe médica, dos enfermeiros, etc., mas cada um de nós, no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer pelo nosso próximo também, tá? Aí a gente tem outros links, por assim dizer, né, que vocês também podem ler lá no Livro dos Espíritos, as questões 422, que vai tratar da emancipação da alma, da letargia, catalepsia, mortes aparentes, também é bem interessante, 423, 424. A gente, na sequência, como o estudo é sistematizado, a gente vai chegar lá, mas a gente ainda está na questão 70. Então, como o nosso tempo não é assim tão lastro, a gente só citou essas para quem tiver interesse, possibilidade, possa também ver, tá bom? Então, a gente vai seguir na questão 71. A inteligência é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. A inteligência é atributo do princípio vital? E os espíritos respondem: não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada
para que esta possa expressar inteligência. A inteligência é um atributo do espírito, mas ele vai se manifestar através da matéria, tá certo? A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Ela pode distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, por exemplo, os minerais. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência, por exemplo, os vegetais. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar, como o ser humano, né? O espírito. Aqui. Bem, a gente também cita a Gênese, de novo, lá no capítulo 11, que trata do princípio espiritual. Vou ler só um pedacinho para vocês. Fala assim: a existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Se afirma pelos seus efeitos, é esse o significado, como a matéria, pelos que lhes são próprios. De acordo com esse princípio, todo efeito tem uma causa. Assim, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento deste mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando, por exemplo, que aí obedece a um pensamento, a uma intenção, a uma inteligência. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, o sino não pensa, tem-se de concluir que o move uma inteligência a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Por essa razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se, pois, vivo o homem pensa, é que nele há alguma coisa que não há quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz com que este se mova está fora dele, ao passo que está no homem a que faz com que ele haja. O princípio espiritual é corolário, né, da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, pois visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora, unicamente a matéria bruta, como se poderia conceber que um monarca terreno, quer dizer, um rei, né, na terra, por exemplo, durante toda a sua vida reinasse exclusivamente sobre pedras, que não pensam, né? Não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, quais sejam a justiça, a bondade. Inúteis seriam essas qualidades se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, como é, de fato, a criar seres inteligentes e sensíveis para lançá-los ao nada, após alguns dias de sofrimento sem compensações, a recriar-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem que o hajam pedido, pensam por um instante apenas para conhecerem a dor e se extinguem para sempre ao cabo de efêmera existência. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro. Negando o efeito, não podem eles admitir a causa.
O materialismo é, pois, consequente consigo mesmo, embora não seja com a razão. A doutrina espírita, ela busca a fé raciocinada, né? Ela é adepta da fé raciocinada. A gente entender o porquê das coisas. Então, isso tudo nos faz pensar, né, que a vida continua, que não faria sentido ela não continuar, já que as vidas são tão diferentes, as oportunidades são tão diferentes, né? E se Deus é justo, e com certeza Ele é, misericordioso e bom, né? Ele só deseja, só quer a nossa felicidade. E a felicidade de cada um a seu tempo, de acordo com as suas atitudes, com o seu livre-arbítrio, com as suas escolhas, mas cada um a seu tempo, chegando lá, né? Onde a gente, de fato, há de chegar, que é a nossa perfeição relativa, que é que nos cabe. Então, a gente hoje vai finalizar o estudo no sentido de que Deus permite que a gente, né, o homem, possa deduzir essa soberana justiça, esse atributo essencial da sua divindade, sabendo que todos nós procedemos do mesmo ponto de partida, que todos somos criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas nossas atitudes individuais, que todos atingiremos o grau máximo da perfeição que nos cabe, que é a relativa, né? A perfeição total só Deus, absoluta só Deus, com os nossos esforços pessoais, que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que são objeto de igual solicitude todos nós, que nenhum é mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. E que progredir é a condição normal dos seres espirituais, e a perfeição relativa é o fim que nos cumpre alcançar. Tenho uma grande amiga que costuma dizer uma frase muito bela, muito significativa, né, que eu gostaria de deixar aqui no final do nosso estudo, que é: estamos fadados à felicidade. É importante que a gente não se esqueça disso, né? A gente está passando por um momento muito difícil, para alguns mais difícil ainda, né? Quer dizer, uma pandemia que atingiu toda a Terra, né? Quer dizer, os países todos estão sofrendo com isso, o nosso Brasil não é diferente, estamos passando com algumas dificuldades sérias, né? Muitas pessoas perderam, entre aspas, entes queridos, né? A gente sabe que a gente não perde, mas, enfim, a vida material nessa encarnação foi extinta em virtude da pandemia. E não obstante nós temos certeza que a vida continua, ainda para nós é um momento difícil essa separação, então que a gente possa lembrar, como o Chico ensinava, que tudo passa, né? Que a gente possa lembrar nesse momento difícil de manter a fé em Deus, a certeza da misericórdia dele, a certeza da bondade, da justiça, e que a gente saiba que a gente está fadado à felicidade, né? Então, em breve as coisas vão se apaziguar e a gente vai conseguir de novo se reencontrar na nossa querida casa, no Jefa, presencialmente, né? Nos abraçar, nos fraternizar, assim como aos nossos amigos, enfim, familiares mais distantes, etc. Tá certo? Então fiquem com Deus.